vocês estão? Cuida, nessa correria, mas arrumando um tempinho aqui pra gente fazer a leitura de Café com Deus Pai, dia 5/7, né? Mesmo em viagem, mesmo em férias, tô tentando arrumar esse tempinho pra gente conversar, pra gente compartilhar um pouco da palavra, um pouco da mensagem que venha trazer paz para nossa vida e venha nos ajudar em levar uma vida mais tranquila, um dia mais tranquilo, um dia mais leve, né? Que a gente não ande com tanto peso mental e nem com tanta culpa. Então cuida para cuidar. Bora fazer a leitura de Café com Deus Pai de hoje, 5/7 de 2025. Bora se bora. Para quem não sabe quem é Café com Deus Pai, é esse livro aqui, abençoado, né, que nos ajuda a nos guiar diariamente cada coisa. Eu sei que a Bíblia Sagrada nos ajuda cada vez mais, mas só que o Café com Deus Pai, ele foi direcionado para fazer uma reflexão diária, dia a dia. Não que a gente não consiga fazer isso com a Bíblia, consegue fazer também. Agora a gente tem que estar estudando e buscando para poder direcionar você para esse caminho. Mas bora se bora, vamos dar andamento a essa leitura, fazer um devocionalzinho rápido para a gente poder continuar prosperando, continuar vivendo a vida, né? Cuida. O ponto de partida. Sua atitude determinará a concentração do seu milagre. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será bênção. Abençoarei e os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É por meio de você que todo o povo da terra serão abençoados. Gênesis 12, 2 e 3. Ou seja, você não precisa ter medo da inveja. Você não precisa ter medo do olho gordo. Você não precisa ter medo dessas coisas pequenas que as pessoas carregam. Não precisa ter medo disso. Quando Deus diz que vai te abençoar e vai abençoar quem te abençoa, você já tem que ter essa paz interior de que você vai prosperar, de que sua vida vai para frente. Agora, quando as pessoas te amaldiçoam e você começa a botar isso na cabeça, você se vê como uma pessoa amaldiçoada que está passando por situação de inveja, de rancor, algo desse tipo. E a vida não é assim. Não carregue coisas externas, não dê ouvido às vozes exteriores. É o que eu venho falando para vocês. Porque quem deseja o mal para você vai levar o mal, porque tá carregando, tá entregando o que tem. Então cuida para cuidar. Deus tem sonhos e projetos para cada um de nós. E assim como Abraão, somos convidados a dar primeiro passo, e ele foi designado para ser o pai de nações. Por isso precisou deixar a terra dos seus pais e migrar para lugares desconhecidos, sem saber como seria o seu trajeto, muito menos dos milagres que viveria. Entretanto, sua fé lhe permitiu, primeiramente, ouvir a voz de Deus e o chamado para uma missão. Ele também foi tomado de coragem para sair de sua zona de conforto, convicto de que Deus lhe proveria todos os meios para que seu propósito se cumprisse, ou que seja, Abraão era um homem de muita fé. Às vezes a gente fala em fé, acreditar, mas se você carrega o medo de que vai dar certo, se você carrega o medo de que as coisas não vão prosperar na sua vida, se você carrega o medo que talvez não é para você, ou a dúvida, automaticamente você já não está usando a fé, você já não está atraindo a fé, você já está duvidando. E toda vez que você duvida, você acaba gerando a não concretização da fé. Duvidou, não vai acontecer. Teve medo, não vai viver.
não quer viver, não quer deixar as coisas acontecer para você, você não vai viver isso. Porque você já duvida, você já tem medo, você já critica, você já julga. Você já acha que o caminho que você vai viver não é para você. Você já acha que sua capacidade não é o suficiente para você viver isso. E Abraão, quando ele foi convidado para sair da terra dele, ele não olhou para trás. Ele não se preocupou com o pai, não se preocupou com a mãe, não se preocupou com ninguém. Ele apenas ativou o desapego. Ah, Ismael, mas na Bíblia fala que ele levou o sobrinho Ló. Verdade, ele levou o sobrinho dele Ló. Eu acredito que seria um ente muito querido dele que ele não queria deixar para trás. Mas para quem conhece a Bíblia, sabe o que Abraão passou por causa de Ló. Sabe que Deus só voltou a falar com Abraão depois que ele se separou de Ló. Então, às vezes, você toma a decisão pela sua vontade e deixa de ouvir a voz de Deus, deixa de perder o relacionamento com Ele. Você perde o relacionamento com Ele pelas suas decisões erradas, pelas suas escolhas. Mas vamos seguir mais em frente. Aprendendo que é necessário estarmos atentos para ouvir os apontamentos de Deus, pois é muito fácil nos confundir ou simplesmente ignorar aquilo que o Pai quer de nós. Abraão também poderia ter ouvido e deixar de agir por medo ou insegurança. Mas é necessário momentos que a fé entra em cena. Ela é a convicção de que Deus falou, vai se cumprir. E se apegando a ela, Abraão foi em direção à promessa. Ou seja, se você não acreditar com convicção, se você não aceitar que esse é o seu novo propósito, você não vai viver um propósito. Você vai estar sempre num ciclo vicioso. Você vai estar sempre contornando. Porque quando chega na hora de tomar a decisão, você volta para trás. É muito fácil voltar atrás. É muito fácil a gente aceitar ou se diminuir para entrar no padrão do outro, do que a gente se manter em um nível e esperar que o outro venha nos acompanhar. Ou seja, se afastar de quem está com um nível inferior do seu. E eu não falo nível financeiro, mas sim no nível mental. Numa mentalidade de querer prosperar, de querer crescer, de querer mudar. Voltar, fazer o que fazia. Ir para lugares onde você já foi. Viver com essa pequenez, viver com essa mesmice, viver o pouco. Não se ver como uma pessoa grande, próspera, uma pessoa de abundância na vida é muito fácil. É muito fácil. Por quê? Porque a gente começa a lidar e a conviver com pessoas que não têm isso. E aí você acaba voltando e não vivendo isso. As nossas terras podem representar para cada um algo diferente. Não significa, literalmente, que precisamos abandonar nossa cidade e a partir de lugares distantes, mas às vezes podemos significar mudanças na área profissional, aprender uma nova habilidade, despertar um novo talento, enfim, mudar o rumo de algumas maneiras. Ou seja, você não precisa sair de onde você está. Você às vezes não precisa nem se afastar das pessoas que você conhece. Você às vezes não precisa nem sair do seu emprego. Você só precisa mudar a sua mentalidade. Às vezes você já tem tudo com você já tem tudo para prosperar. Só que a sua mentalidade está fazendo você viver ciclos repetitivos. A sua mentalidade está fazendo você fazer coisas que não levam você para frente. O seu jeito de ver ou de enxergar as coisas não permite que você viva o novo. É aí que está o erro, na sua mentalidade. Ah, não será que é por causa da influência? Às vezes não. Será que é por causa da minha amizade? Às vezes não. Será que é por causa dos meus parentes? Às vezes não. Às vezes não tem nada a ver com o seu exterior. Mas sim tem muito a ver com como você se enxerga, como você se olha, como você se vê capaz. Às vezes você se diminui por causa de um padrão que você vem carregando desde criança. Quebrar padrões,
Quebrar aprendizado desde criança, desde infância, é essencial para a sua mudança de vida. Nem sempre precisa sair de onde mora. Nem sempre precisa pedir conta do emprego. Nem sempre precisa se afastar das suas amizades. Só precisa mudar a sua mentalidade. Quando você muda a sua mentalidade, aí sim, sua vida vai dizer se você precisa sair do seu emprego, se você precisa sair de perto da sua parentela, se você precisa se afastar das amizades que você tem. Mas para isso precisa primeiro mudar a sua mentalidade. Dificilmente você vai mudar a sua mentalidade mudando de lugar. Existem muitos portugueses, existem muitos brasileiros que estão em Portugal. Existem muitos brasileiros que estão nos Estados Unidos. Existem muitos brasileiros que estão vivendo fora do país deles. Mas a mentalidade é a mesma. A pobreza é a mesma. A mente escassa é a mesma. Não pense em prosperar porque tem medo. Tudo está caro. Tudo é difícil. Tudo é complicado. Não consegue se enxergar como amado, como próspero, como alguém que pode vencer na vida. É a mesma mania, os mesmos vícios, as mesmas amizades que acaba trazendo ou levando ele para o mesmo lugar, independente de onde ele esteja. É sempre aquela pobreza no lugar de riqueza, porque a mentalidade não enriqueceu, a mentalidade não mudou. Então a gente só muda quando nossa mente muda. A partir de hoje, saiba que Deus pediu e Ele dará todas as condições que se cumpra. Contudo, faça a sua parte, policie-se, tenha fé, ainda que o cenário exterior seja desanimador. Porque aquilo que Deus disse é o suficiente para você prover do milagre que Ele te prometeu. Mude sua mentalidade para sua vida mudar. Mude sua personalidade. Toda vez que você muda sua mentalidade, automaticamente você acaba mudando a sua personalidade. As pessoas vão estranhar, as pessoas vão dizer que você mudou, as pessoas vão dizer que você não é o mesmo, as pessoas vão dizer que você está metido, vão dizer que você está chato, vão dizer que você não é mais a mesma pessoa. Mas e daí? O que é que você está buscando? Qual é o propósito de vida que você quer para você? Viver a mesma coisa? Ser a mesma pessoa? Você já se acha autossuficiente, mas não realiza o que você quer, não conquista o que você quer, não alcança os seus sonhos? Será que não é porque você está se achando autossuficiente? Será que não é porque você está se achando que você já está num nível que se acha melhor do que os outros? Será que seu ego não está lhe enganando? Às vezes o problema é como a gente pensa. Não o que a gente tem, não o que a gente vive, mas o que a gente pensa. Como você está pensando? Será que você já não estagnou na sua mentalidade? Será que você já não parou de crescer porque está pensando pouco? E pelo nível de amizade que você tem ser tão baixa, você acha que já é o melhor? Aprenda uma coisa na vida. Aprenda uma coisa na vida. Se você estiver rodeado de pessoas que sabem menos do que você está no lugar errado. Você está vivendo no lugar errado. Isso não vai te fazer crescer. Isso não vai te fazer prosperar. Isso não vai te fazer mudar. Porque você não vai aprender nada. Você apenas vai inflamar o seu ego. Eu sei mais, eu ensino, eu passo, eu sou o melhor, eu faço mais do que todo mundo, ninguém aqui é melhor do que eu. Deu para perceber o quanto você inflama o seu ego quando você está ao redor de pessoas onde você não aprende? Quando você está ao redor de pessoas que você não consegue captar nada, não consegue aprender nada? Está do lado ou ao redor de pessoas que te admiram, que te agradam, que vê você como maior do que eles, não é saudável para a sua vida. Ah, Ismael, como assim? Porque eu me sinto tão bem do lado dessas pessoas? Claro, porque é o seu ego. O seu ego gosta dessa bajulação. O seu ego gosta desse agrado. O seu ego gosta dessas coisinhas. E viver assim não é bom.
Tá saindo água? Sí, por aquí É o abajo. ar-condicionado. Pues debe ser eso, pero tiene mucha agua, ¿eh? Ok, graças. Bom, é isso. Gratidão. Eu vou olhar aqui debaixo do carro, o cara disse que tá saindo muita água. Eu acredito que seja por causa do ar-condicionado. Mas é isso. Foi feita agora a leitura do Café com Deus Pai. Quem não viu, vai ficar na bio aí, vai ficar salvo. Cuida pra cuidar. Muda a mentalidade de vocês. Todo dia, não é fácil. Todo dia 1%. Todo dia 1% a gente chega lá. Cuida, que Papai do Céu abençoe vocês, que o dia de vocês seja maravilhoso, que esse sábado seja repleto de paz. Tô aqui na Espanha, dando aquele passeio, 2 dias de praia, agora estamos indo conhecer um lugar novo, um lugar sagrado, um lugar que... Sagrado eu acredito que por Deus também, eu não sou de julgar religiões, mas quem puder acompanhar a gente vai dar uma olhada. Vamos dar uma passeada agora num lugar bem legal. E amanhã voltamos para a praia de novo na Espanha ainda, para depois retornarmos para casa. Porque eu estou no carro que não é meu, é o carro da seguradora e preciso entregar ele no dia 8. Então cuida para cuidar, que Papai do Céu abençoe vocês, que o sábado de vocês seja maravilhoso, viu? Cuida, fui!